Bem-vindos ao Casa de Voz. Hoje com Cristine Belo Guzzi. A Casa de Voz é um espaço voltado para cantores, disponibilizando conteúdos e experiências importantes para os profissionais da voz de diversas áreas. Aqui teremos dicas e orientações a respeito de saúde vocal, aquecimento da voz e do corpo, técnicas vocais, fisiologia da voz, exercícios de vocalizes, masterclasses, entrevistas com profissionais diversos, classificação vocal, performance cênica para cantores e outros temas afins. Cristine Belo Guzzi é mezzo-soprano, graduada, mestre e doutora em música pela Unesp, autora do livro O Cantor-Ator, um estudo sobre a atuação cênica do cantor na ópera. Especializou-se em atuação cênica para cantores no 2012 Wesley Balk Opera Music Theatre Institute. E, desde então, leciona cursos destinados a desenvolver a habilidade de integração vocal e cênica para jovens cantores em formação. Em sua trajetória artística, atuou como solista em inúmeras montagens operísticas, nas quais destacam-se Rigoletto, La Traviata, Dido e Enéas, Orfeu e Eurídice, entre outras, bem como em diversos concertos e recitais. Como diretora cênica, dirigiu os espetáculos Bastião e Bastiana e O Elixir do Amor, junto ao Núcleo de Ópera do Conservatório de Tatuí, e a montagem da ópera Dido e Enéas, junto ao coro da OSLI e Orquestra Sinfônica de Limeira. Como docente, foi professora de canto lírico da Unesp e do Conservatório Dramático e Musical Dom Carlos de Campos, de Tatuí. Instituição esta que também exerceu a função de coordenadora da área de canto lírico e canto coral. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas e, nesta instituição, lidera o grupo de pesquisa Performance Vocal. Muito bem-vinda, Cris. Gratidão. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. A Cristine vai estar aqui conosco em breve, num projeto chamado Vox Viter, e ela vai trazer o trabalho do cantor-ator, né, que é justamente esse trabalho que ela escreveu o livro, né, um estudo sobre a atuação cênica do cantor na ópera. Né? A gente percebe uma ausência muito grande do trabalho cênico nas instituições diversas, conservatório, universidades, centros musicais, né? Onde separa, não quer dizer, não separa, não há esse trabalho cênico, né? Foca só no trabalho vocal, no virtuosismo vocal, e os cantores aprendem dessa forma e acham que está bacana assim, visando só um público seleto, que é o público da música, e não é bem assim. O público é muito amplo e nós precisamos atingir aquele coraçãozinho, aquela alma, cada pessoa que está ali. E, para isso, precisamos trazer o corpo presente junto com a voz. Né? Trouxemos isso em outros vídeos, né, com a professora Laura de Souza, com o José Neto Barbosa, que é de teatro, de integrar o corpo e a voz. Esse, sim, é a principal importância de tornar um cantor de excelência. Fala um pouco do teu trabalho, Cris. Legal, Jéssica, muito bom. Sim, é muito importante a gente pensar nessas coisas integradas, né? Como você falou, se há um trabalho cênico, ele vem quase que separado da parte musical e vocal, né? Então, e aí o cantor precisa, de uma forma autodidática, conseguir integrar essas duas coisas. E essa integração foi o que sempre me chamou a atenção, né? Desde da minha formação de cantora dentro da graduação na Unesp, eu ficava observando, nossa, por que para uns é tão natural, assim, né, ter essa expressividade junto com a técnica vocal, e para outros isso é tão difícil, né? Então, eu resolvi desenvolver esse meu trabalho de mestrado, que virou livro pela Unesp, né, e que fala um pouco como a gente entender a ópera, como a gente entender, como a gente considerar na construção de uma personagem a música, elementos musicais, elementos do texto
elementos que estão no teu cenário, que vão vir da montagem, que vão vir da direção cênica, né? E de toda a direção artística. E foi um trabalho teórico, né? Um trabalho que depois virou referência para muitos outros trabalhos, um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito, né? Quando estava fazendo, nem imaginava que ele ia ter tanta projeção. Mas ele trata da parte intelectual, interpretativa do cantor, né? Quando ele se depara com o seu primeiro papel de ópera e ele precisa saber quem é este personagem e que elementos que essa partitura vai dar para ele sobre, né, a respeito de quem é essa personagem. Porque a ópera é um gênero único. Ela une teatro e música, né? Ela não é só teatro, ela não é só música. Ela é uma união das duas coisas, né? Uma costura muito bem feita, que a gente nem vê a costura, é tudo uma coisa só, né? Esses dois elementos transitando ali de forma bem orgânica. E aí, eu fiquei pensando, eu como cantora também, fiquei observando, porque ao realizar esse trabalho, eu também estava cantando em algumas montagens. Fiquei observando que dentro de mim, talvez eu pudesse saber tudo sobre a personagem, mas se eu não tivesse um corpo livre, e se eu não tivesse algo bem construído em relação a uma independência dos meus movimentos cênicos com a minha excelência vocal, né? Se eu não conseguisse unir as duas coisas, sendo que essas duas coisas são, digamos assim, podem ser realizadas de forma livre, né? Tanto a voz pode ser realizada de forma livre, quanto o movimento de forma livre. Nenhuma interfere entre a outra. Se eu não conseguisse isso, não adiantaria eu saber tudo sobre a minha personagem, né? Então, eu lembro de quando eu estava cantando o Orfeu, da ópera Orfeu e Eurídice, né? De Gluck, né? Em que eu precisava encontrar um corpo masculino. Então, eu ficava estudando o meu corpo, de como que aqueles movimentos poderiam ser crivelmente, aos olhos das pessoas, que aquilo era um homem, né? Um homem apaixonado. Então, eu sabia quem era o Orfeu, eu tinha criado o Orfeu personagem, mas eu também precisava ter um domínio do meu corpo para talvez não botar uma ponta de pé que denunciasse que eu fosse uma mulher, né? E que eu tivesse gestos mais firmes, mais quadrados, mas então tudo isso começou a inundar a minha cabeça, né? E eu encontrei um livro que participou assim da minha bibliografia na dissertação de mestrado, que é um livro chamado The Complete Singer Actor, do Wesley Balk. Wesley Balk foi um diretor norte-americano que atuou bastante nos Estados Unidos, né? Ele vem da cidade de Minneapolis e tem um instituto lá de pessoas que se formaram com ele, que tiveram muito contato com ele, né? Que trabalharam diretamente com ele ao longo de toda a trajetória dele e que continuam o trabalho dele, né? De uma forma sempre adaptada, né? Aos dias atuais. Mas o Wesley Balk falava o seguinte: é quase que uma crueldade a gente pedir para um jovem cantor unir essas duas coisas, sendo que ele não tem a formação para isso, né? As duas coisas seria a liberdade corporal e a liberdade vocal, sendo que ele não tem um laboratório que ele vá desenvolver isso. Ele é cantor, e aí você começa a exigir que ele seja um bom ator, o que ele vai vir? Ele vai vir com tensão física, né? Ele começa a querer, através da tensão física, e aí isso acaba não casando as duas coisas. E ele elabora toda uma metodologia e um laboratório cênico-vocal, com jogos de improvisação, com movimento e vocalize, entendeu? Para que as pessoas, para que os jovens cantores possam se desenvolver como cantores-atores. E não que, a partir, eu sou um cantor, então eu entro numa montagem de ópera e ali eu já tenho que começar a fazer coisas que eu nunca fiz, né? E eu fiquei encantada com aquela metodologia. Pode falar. O Wesley Balk, ele é vivo? Não, ele já morreu em 2003, se eu não me engano, né? Ele atuou bastante entre a década de 80 e 90, né? Fez vários workshops
e trabalhou na Ópera de Minnesota, se não me engano, né? Mas Então, ele vem do teatro, Cris? Ele vem do ele teatro? vem do teatro, ele vem do teatro, né? E, inclusive, lá na Universidade de Minnesota, a parte do teatro tem bastante referências a ele, né? E a parte da música, quando eu fui no estúdio de música, eu disse, ué, mas cadê o Wesley Balk aqui, né? Aí o diretor do curso lá me falou, não, o Wesley Balk, ele está muito mais voltado, ele foi professor de arte dramática na Universidade de Minnesota, né? Então, mas trabalhou muito com cantores e tinha muita sensibilidade com as necessidades do cantor, porque a gente trabalha com uma energia vocal grandiosa, né, Jéssica? A gente não é pouca. Então, lidar com isso, saber que você está lidando com essa energia e, ao mesmo tempo, tá, você precisa se movimentar, você precisa ser crível, mas espera aí, essa energia, ela precisa estar ali, né? Porque a gente pode até conviver com uma má atuação, mas um cantor que começa a vir para a garganta, que você vê que aquilo está machucando, isso fica quase insuportável a gente assistir. Então, é um trabalho de integração. E, claro, também um trabalho de criatividade e de despertar essa sensibilidade para o corpo que você mesmo falou, né? Então, a gente não está desencorpado. O nosso instrumento é o corpo inteiro, né? Não é só a voz. O nosso pensar musical, ele é um pensar cênico também. Quando a gente vai olhar a relação dominante tônica da nossa música que está sendo escrita, a gente também está pensando em tensão e descanso cênico, né? Em ações conflituosas que vem aquela tensão musical e todos os elementos musicais que contribuem para dar essa tensão cênica, né? E todos os outros elementos musicais mais delicados, enfim, e que resolvem e que mostram um alívio, né, desses conflitos. Cris, você poderia falar de como funcionam esses jogos, como é que é feito? Então, aí, indo um pouquinho, eu resolvi fazer o meu doutorado pegando essa metodologia do Wesley Balk e elaborando jogos, né, para além dessa metodologia, então, muito é baseado, né, nessa metodologia, com os fundamentos desse autor, porque depois tem mais 2 livros, depois eu descobri 2 livros, Performing Power e The Radiant Performer, eu acho que e são livros que foram publicados, esse The Complete Singer foi publicado em 1977, tem várias edições depois, né? O outro em 1989, Performing Power, e o Radiant Performer em 91, se eu não me engano. E ele vai desenvolvendo esses fundamentos assim que quase que me aliviaram esse nó, esse conflito que há entre movimentar-se com liberdade e cantar de modo excelente, né? Então, o fundamento, um dos fundamentos, né, do Wesley Balk é que o cantor, ele tem 3 modos de projeção, né? Ou seja, ele pode projetar a sua arte de 3 formas. Primeiro, corporalmente, a tua visualidade, os gestos que tu faz, as ações físicas que tu faz no palco, estão comunicando, né? Então, existe um corpo de personagem, um corpo de eu lírico, quando você faz um recital, existe um corpo, né? Um corpo que está ali interpretando aquelas canções. Não tem exatamente ações físicas, mas tem uma presença, né? Depois você tem um rosto. A gente esquece que a gente tem um rosto. O rosto é o nosso canal mais direto para expressar as emoções, né? Então, é no rosto que a gente... claro que outros, o corpo e a voz também, né? Mas o rosto é muito direto. A gente consegue ver na expressão facial de uma pessoa se ela está com problemas, né? Se ela está triste, se ela está preocupada, porque é um canal muito expressivo em relação às emoções, né? Eu posso dizer que o olhar mais do que tudo, né, Cris? O olhar mais do que tudo. O olhar mais do que tudo, exatamente. O Wesley Balk ainda separa, ele fala que nós temos musculaturas faciais e o olhar. E a direcionalidade da onde você olha, né? Que você pode se comunicar para cá, mas eu me comunico com o olho para cá, né? Então, eu tenho 2 direções, para cá e para cá. Então, essa inteligência cênica do teu instrumento, né? Da definição dos teus gestos, do conhecimento da tua expressividade facial, te dá definição de comunicação, né?
E, claro, a voz é o canal, na ópera, eu diria que seria, sim, um canal principal, né, e os outros tem que estar ali alicerçando, né, mas é porque a ópera exige uma vocalidade extraordinária, agudos, graves, agilidade, tudo. Isso tem que estar, isso não pode não estar. Só que só Claro, isso não basta. Só isso não realmente, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos no século XXI, em que divas e divos já não existem mais, né? A gente agora somos todos artistas. É a era do crossover, que você canta de tudo um pouco, né? Que você se deita no chão e canta, e que você faz recitais cênicos, agora nós estamos com a democratização do audiovisual, né? Todo mundo está agora fazendo vídeo, e aí a questão do rosto no vídeo é super importante, né? E aí o Wesley Balk fala que existe uma interdependência nesses três modos de projeção, porque o que você faz com o corpo vai interferir na sua voz, o que você faz com a voz vai interferir no rosto, e tudo isso vai se interferindo, né? De forma positiva ou interferências negativas, né? E aí é que a gente precisa entender, né? Será que eu dar o agudo enquanto eu estou levantando é a melhor opção? Talvez eu possa levantar antes de dar o agudo, talvez eu possa dar o agudo deitado, entende? Então, existe uma inteligência de quase... Você é o piloto do seu instrumento, né? De você que está pilotando aquele instrumento, de saber aonde que está indo, né? E aí ele fala que existem enredamentos, né? Nesses modos. Às vezes você começa a cantar, principalmente alunos muito iniciantes, começa a cantar, já vem aquela mão regendo, né? E aí, isso mostra que o ato de cantar está enredado a um gesto. E aí você precisa desenredar através de jogos, né? Que unam, primeiro dissociem isso e depois unam de forma em que você consiga fazer as coisas independente. Você não dependa do gesto para cantar, né? E você possa fazer o gesto como uma opção, quando você quiser, né? Então, a principal fundamentação é essa, né? E aí o Wesley fala sobre a importância da improvisação e do momento de exercícios, né? Em geral, a gente vai trabalhar a questão cênica já numa montagem, já numa preparação, né? Onde há um direcionamento, onde há uma moldagem de uma personagem, de uma obra estilística e também de direção, né, de concepção de espetáculo, né? Muito dificilmente você tem em algumas escolas um momento voltado para o desenvolvimento dessas integrações, livre de qualquer preparação, em que você vai com uma área de ópera, a gente vai trabalhar essa área de ópera de diversas formas. A gente vai trabalhar expressando parte da área como se você estivesse com raiva, e aquilo vai ser expressado apenas pela sua voz, ou apenas pelo seu rosto, entendeu? E você vai dissociando isso apenas como um exercício. Independente da área ter raiva ou não, ser uma área delicada ou não, você vai descobrir que, às vezes, o forte, a intensidade forte, só o fato dela estar forte já pode estar ajudando nessa expressividade de raiva. Você não precisa de punhos fechados e trazer toda essa tensão do seu corpo. Você vai trazendo medidas dessa interpretação cênica, né? Vai se liberando e vai conhecendo todo um degradê de possibilidades, né? Toda uma série de matizes que esses três canais podem ter e que a relação desses três canais tem. E a gente conhece as nossas próprias limitações, porque todos nós temos enredamentos, né? Enredamentos que às vezes são possíveis de desenredar com esses jogos com improvisação e tal, e enredamentos que são coisas que você vai conviver, que é da tua própria formação, da própria constituição física, dos teus próprios valores até mesmo, né? Às vezes as pessoas têm valores que não conseguem se atirar para a cena, são enredamentos também, vão ter que ser trabalhados. Tem que ser trabalhados. Para ter um bom resultado, né, acho que, lógico, que depende de cada pessoa, tem o seu nível, né, sua etapa de evolução. Mas, assim, se pudesse dizer assim, basicamente, em tanto tempo, isso aí já surte um efeito e pode melhorar expressivamente no trabalho daquele cantor, né, cenicamente falando. Uhum.
né? Qual o período, Cris, do teu curso? Uma estimativa, né? É assim, eu sempre fiz workshops de finais de semana, né? A gente trabalhava, eu tive uma parceria muito bacana, que é a professora do Conservatório de Tatuí, chamada Marilane Busquet. A professora Marilane é pianista também. Então, vou só te dar um exemplo de um dos jogos, né? Para você me pedir exemplos. A gente tem um jogo que é maravilhoso, eu acho assim, fantástico aquele jogo, que é das mini-óperas improvisadas. Então, a gente sorteia um tema, né? E aí, duas pessoas começam uma interação, primeiro falado, né? Em que precisa ter início, meio e fim, né? Sobre aquele tema, tipo, briga de casal, né? Aí a gente pega alguns objetos, porque eu tenho também um baú cênico aqui, que tem um monte de objetos, né? Desde boneca bebê, até shampoo, coisas diversas assim que a gente vai reunindo, e aí depois a gente transforma isso em algo cantado, completamente. Aí vem também todas as teorias que a gente tem sobre a improvisação livre, né? Cada um vem com a sua bagagem, não é expressão, não é improvisação idiomática, né? E a Marilane era ótima, porque ela respondia no piano as intenções cênicas das pessoas, né? Então, jogos fantásticos. E aí isso começa a desopilar a questão da criatividade, né? Então, e aí você começa a ver cadências improvisadas. É muito divertido. Para quem está assistindo, é um show de criatividade. E para quem está vivenciando, você quase que sente um choque elétrico ali, porque você tem que responder rápido ao que o colega fala, né? Em termos de texto e melodia, e não pode sair do esquete que você fez antes, de início, meio e fim, né? Porque as obras têm início, meio e fim, né? Então, a gente sempre fazia final de semana, esse era um jogo que estava lá mais no segundo dia. Cada dia a gente tinha mais ou menos 6 a 7 horas por dia, né? Era bem cansativo, mas eram workshops que faziam a pessoa pensar, né? Era como se fosse uma degustação daquele trabalho. Na tese de doutorado, eu elaborei um ideal de laboratório, partindo também do que o Wesley Balk havia descrito nos livros dele, de mais ou menos 9 meses, né? 9 meses com encontros semanais, né? Com duração de mais ou menos 3 horas, para que pudesse isso surtir um efeito, porque você precisa dar tempo para a criatividade se despertar. Você precisa fazer um aquecimento corporal, vocal, depois integra as duas coisas, depois você vai para os jogos de improvisação, que aí tudo tá lubrificado, né? As engrenagens estão lubrificadas para que você não tenha receio em se machucar, né? Porque são energias, né? Quando vem essa energia muito forte da criatividade, você lá precisa estar lá na tua engrenagem, porque senão daqui a pouco você dá um grito ali que se machuca, né? Então, e você tá nesses exercícios de improvisação manipulando o seu instrumento de forma que você não agrida ele, é também um exercício muito, muito importante, né? Porque você tem momentos no palco que você precisa, rasgou um figurino, você tem que integrar aquilo ali na sua cena, e às vezes esses momentos de improviso são mais divertidos e mais gostosos do que se não tivesse acontecido. Você está me lembrando de uma cena que eu vivi, Cris, que foi até em Carmen, e o Dom José, né, que estava contracenando comigo, Diel Rodrigues, que é uma das pessoas que integra o Casa de Voz, aí uma cena muito forte, a cena final, né, muito intensa, e ele se ajoelhava e segurava nas minhas pernas, e aí minha saia ia baixando, né? Ia baixando, assim, não chegou a mostrar, baixar o ponto. E como os gestos são muito fortes, assim, de eu me esquivar dele e tudo, aí eu tropecei na própria saia, mas foi tão curioso que eu quase caí umas 4 vezes, mas eu fiz daqui, aproveitei aquele momento, não me machuquei, aproveitei daquele momento para tornar mais intenso e mais verdadeiro toda aquela mensagem. Exato. Foi muito curioso. Aí teve realmente um momento, eu quase caí 3 vezes, e na 4ª vez, de fato, eu caí. Aí eu caí um pouco para trás, assim, mas foi interessante que fui caindo em câmera lenta, e já era quase no fim que eu bati, aí que eu bati a mão mesmo, com verdade. Não cedo! Não cedo!
é ótimo. Então, não se preocupar, sabe? Ser natural, deixar É, esse momento, se permitir, se sabe? A permitir. permissão é muito importante. Sem bloqueios, aquilo é um momento tão singular, gente. É tão Exato. mágico. Aproveitar, beber. Eu estou com É, muita ansiedade, né? A respiração do yoga, fundamental, respiração profunda, te acalma e vai e aproveita que isso é é, efêmero, tão rapidinho, né? E fica tão eternizado dentro de você, né? Tem exatamente. que usar a sabedoria aí, né? E desenvolver. Vamos ser cantores bons, excelentes. E para isso, vamos trabalhar cena. Exatamente. E para canções, para qualquer outra coisa, o universo popular, né, que também os cantores ficam presos a um microfone, mas quando você, né, integra a cena, você está na frente. E quem não quer estar na Exatamente. frente, não é? A gente, Exatamente. Ser isso aí. flexível, né, Jéssica? Aí também é o argumento que a gente precisa de um momento também para adquirir essa flexibilidade, essa entrega, né? Realmente isso é muito importante, como você falou, grandes cantores aprendem isso na raça, no palco, na performance, ali as pessoas olhando, né? Mas a gente Sim, também pode vir isso desde cedo, né? Trabalhando isso em laboratórios de forma segura, em que a pessoa possa trabalhar isso, ela vai adquirindo essa personalidade mais flexível, para quando acontecer essas coisas no palco, não dê aquele desespero, ela sabe, não, tá tudo jóia, eu improviso e tá tudo bem, entendeu? Porque aí sim, toda essa experiência é uma experiência gostosa para o performance, a experiência de acidentes, né, que não sejam acidentes assim, mas sim de coisas que acontecem que precisa a gente, na hora, tomar decisões e salvar a pátria ali, né? Entrada errada, todo mundo tá disponível para isso acontecer. A gente luta para que não aconteça, mas que são tantas coisas que a gente precisa dominar ali na hora da performance que sim, você precisa estar disponível para o que der e vier, né? sim. Então, também teve uma vez, teve um jogo de espadas no núcleo universitário de ópera lá da Unesp, na montagem dos Piratas de Penzance. E isso também na performance, e os meninos, dois meninos do grupo, fazendo a coreografia de espada que eles tinham feito, eles usavam esgrima e tal, fizeram só que uma espada quebrou a espada no meio. E era logo da Nossa, pessoa que tinha que ei, ameaçar ou despetar. O que ele pegou? Olhou, aí o outro se deu conta, o outro largou a espada e eles começaram no muque ali, sabe? Ficou perfeito, evidente para a perfeito. plateia que aquilo tinha sido um acidente e que eles muito sabiamente fizeram a luta acontecer meio que na gravata, né? Muito bom, muito, muito boa saída. Foi Perfeito. genial. Foi É, genial, excelente. né? Cris, o teu trabalho, você está aí em Pelotas, né? Exercendo aí, Isso. nossa, é maravilhoso, né? Pelotas tem esse presente de ter uma pessoa que está trabalhando em cima disso e é tão carente aí no Brasil afora. Sim, a gente aqui eu não estou trabalhando muitas coisas do cantor-ator, porque a gente ainda precisa. Eu cheguei em 2019, né? A gente fez algumas tentativas aqui de algumas coisas, falta o espaço, falta a figura do pianista correpetidor, que a gente não tem ainda, a gente está batalhando, né? Então, tem algumas coisas que precisam para esse trabalho que eu não tenho aqui. Né? Mas eu tenho certeza que futuramente a gente vai ter, esse trabalho e também um trabalho de montagens de cenas, pelo menos, não precisa ser da ópera inteira, mas de pequenas cenas, mais presentes. A gente tem um trabalho muito bonito de uma professora daqui, da professora Magali Richter, que é ópera na escola, né? Então, a moçada vai, faz cenas de ópera para as escolas, né, fundamentais, né, e já vem já há bastante tempo, né, então e aí em 2020 a gente entrou com a pandemia, não deu tempo da gente se organizar ainda, mas tenho certeza que quando terminar toda essa questão, a gente vai iniciar aqui em Pelotas, sim, né? Mas eu sempre tive disponível para ir em outros lugares. Trabalhei em Limeira, no Festival da OSM, lá, 2 vezes fui lá levando o workshop, né? Então, estou aqui disponível. O que eu estava querendo trazer, Cris, também era o lance de especializar profissionais, tá entendendo? De levar o seu conhecimento
para Sim, preparar pessoas já formadas, já preparadas musicalmente falando, excelente. né, para inserir isso, né, nos estados, que as pessoas pudessem ter profissionais locais, né? Isso aí é uma Exato, possibilidade para ser, né, estudada, trabalhada e expandir, para que os com cantores possam certeza. ter esse acesso. Mas quem não tem acesso a um profissional feito o Cris, vai na escola de teatro, vá na escola de teatro fazer seu trabalho, que você vai também encontrar, né, sem dúvida, uma forma de você se Com aperfeiçoar certeza. unicamente, né? De forma e todos os Exatamente. E benefícios que o hoje, teatro dá. Jéssica, exatamente, hoje a gente já está falando muito sobre isso. Você vê que você já está lidando aqui com profissionais, fazendo esses eventos, a gente já está falando muito sobre isso. Não é mais, por exemplo, e aí a gente já saiu da ideia de que precisa ser um cantor-ator. A gente já sabe que a gente precisa ser um cantor-ator. Agora, como que eu vou me transformar num cantor-ator? Aí, claro, cada um vai buscar a sua via. E existem muitas, né? Existem muitas formas disso acontecer, porque cada indivíduo tem as suas características, as suas individualidades, e é como você falou, não se limite apenas a cantar as notas, a ter uma boa voz, vai além, seja um artista, para que você consiga se entregar, dar sua mensagem e essa plateia receber coisa boa quando você recebe um abraço, você tá, meu Deus do céu, quando você cantou aquilo me tocou, sabe? E é muito gratificante, porque a gente vê que o poder que a arte tem nas pessoas, né? De transformação, de trazer essa força de vida, né? Então, queridos que estão nos assistindo, provavelmente em janeiro de 2022, Cris estará aqui em Recife e a gente está aqui para receber inscrições. Lógico que vamos concentrar aqui em Pernambuco, mas aberto a quem quiser participar, quem puder vir para cá, para Recife, vivenciar com Cris a oficina do cantor-ator, né? Nos tornando cantores de excelências, artistas e não apenas cantores, não é, Cris? Integrados. Integrados. Gratidão, gratidão, Cris, pela participação Muito obrigado. e até breve. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por tudo, assim, pelo contato e pelo projeto de estar aí em Pernambuco com vocês. Estou muito feliz com isso. E parabéns por tudo, por todos os projetos que estão fazendo. É de muita excelência, né? São fantásticos. Estou recebendo aqui os vídeos, assisto alguns e fico encantada com o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí em Pernambuco. Parabéns mesmo. Estão de parabéns. Gratidão. Até mais. Até Até a próxima. mais!